Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em João, no capítulo 8, no versículo 31 e o 32, né? Diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade os libertará. Jesus aqui ele estava pregando, né, a palavra para aqueles que criam nele, né? Ele estava que me enviou está comigo, e ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. E muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Então quer dizer, tinha uns que estavam dando crédito à pregação da palavra. Muitos criam que Jesus era o enviado de Deus, né? E que naquela missão, naquele lugar onde Jesus estava levando a luz, né? O Pai já tinha enviado a ele e ele estava dizendo, se o Pai o enviou, ele estava agradando ao Pai. E agradando o Pai, ele estava satisfeito, né? Então Jesus, ele veio trazer a luz para aqueles que estavam na escuridão, não é verdade? Então, quando nós se curvamos ao Senhor e aceitamos o que a palavra de Deus declara, o véu é rasgado, né? A separação que existia entre mim e Deus, ela é quebrada, porque o crer nos faz ter vida. Aqui está dizendo no 51 que eu lhe digo a verdade, quem obedece os meus ensinos, já a palavra dita, a palavra que saiu dos lábios do Senhor, ela é verdadeira, é digna de confiança. A luz estava iluminando ali o coração daquelas pessoas, a mente das pessoas, mas o diabo também estava ali para impedir que as pessoas saiam da escuridão e venham para a maravilhosa luz. O intuito de Jesus era salvar o que estava perdido, mas os perdidos estavam com as vendas nos olhos, eles não estavam aceitando o testemunho de Jesus. A gente podemos ver aqui mais à frente que lá no versículo 13, dizendo assim, os fariseus disseram, você faz essa declaração a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido. Jesus não estava ali para convencer ninguém que ele era o enviado de Deus, né? As próprias palavras que sairiam de Jesus testificariam de quem ele era, porque as palavras que saíam de Jesus era luz, era de vida, né? Então, ele não estava ali para convencer ninguém, ele estava ali para levar a palavra de Deus, para libertar as pessoas que estavam ali, tirar ela da escuridão e trazer para a luz. Mas só que naquele lugar, os fariseus estavam preocupados, estavam querendo parar Jesus com essa declaração aqui, né? Que os fariseus estavam dizendo que Jesus estava fazendo aquelas declarações a respeito dele mesmo e o testemunho dele não era válido. E Jesus estava dizendo que ele estava ali para fazer o que agrada o Pai, estava ali a serviço de Deus. Não é verdade? Os corações daqueles que estavam cutucando, atrapalhando Jesus, porque eles mesmos não queriam ouvir Jesus, estavam ali atrapalhando aqueles que estavam querendo ouvir, que estavam aceitando a pregação. Eles estavam ali para poder tirar o foco das outras pessoas. Jesus respondeu assim para ele, pessoal, meu testemunho é válido. Jesus tinha a certeza quem o chamou, né? E sabia quem era ele de verdade, de fato e verdade.
Ele não estava nem aí para aqueles que estavam dizendo que o testemunho dele não era válido. Porque ele estava ali não dizendo de si mesmo, mas dizendo daquele que enviou. Então, assim também devemos ser nós. Não devemos nos importar se estão aceitando o nosso testemunho, se estamos sendo enviados de Deus, se temos Deus ou não, se a nossa identidade é de Cristo ou não. Nós não devemos se importar, né? Uma vez, João veio falar para Jesus que tinha pessoas vindo falar do nome dele, estava expulsando também os demônios, né? E Jesus disse para ele assim, olha, quem não é por mim é contra mim. Se esse daí é por mim, então que permaneça, né? Está fazendo a vontade do Pai. Não está no mesmo grupo, porque o questionamento de João era o seguinte, eles não estão no mesmo grupo falando do Senhor, mas está em outro grupo falando do Senhor. Mas eles não eram contra o Jesus. Eles estavam falando a mesma língua, eles estavam fazendo a obra de Deus. E aqui vem dizendo que Jesus respondeu para os fariseus. Ele disse assim, olha, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim, para onde vai. A certeza de Jesus, que ele sabia de onde ele veio e para onde ele ia. Agora aqueles que estavam instigando, eles não entendiam e não sabiam, não entendiam as coisas do Espírito. Para eles era loucura. Por quê? Porque o coração estava fechado. E por estar ali no meio deles ouvindo a palavra, o véu não foi rasgado para eles. O entendimento se encontrava fechado, porque o coração deles estava fechado. Não estava aceitando, né? E você vê que Deus precisa do nosso coração. Ele está à porta para bater e nós ouvimos o bater e abrir, estamos dizendo, pode entrar, Senhor. Quando ele bate e vê a porta trancada, ele vai insistindo, batendo várias vezes, e naquele momento não é aberto a porta, Deus não insiste, sabe por quê? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão, ele rouba a casa. Ele entra sem permissão. Jesus não. Jesus, ele entra com a nossa permissão. Então, quando eu vou na casa de Deus, quando eu ouço a palavra, quando eu estou lendo a palavra, se eu não abrir o meu coração, não vai adiantar de nada. Agora, se eu estou com o meu coração aberto para dizer, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo, a tua serva ouve, aí Deus vai ter a liberdade de agir, de trabalhar na minha vida. E eu vou aceitar, porque eu abri o meu coração. E dali para frente, tudo novo vai se fazer. E aqui vem dizendo que você julga por padrões humanos. Os fariseus estavam julgando por padrões humanos, mas Jesus não estava ali para julgar ninguém. Jesus estava ali para iluminar o entendimento deles, para trazer vida. Ele não estava julgando, porque ali naquele momento tinha pessoas pecadoras, mas só que o papel de Jesus não era de julgar aquelas pessoas, mas era para trazê-lo para a luz, fazer com que as pessoas viessem crer na pregação, para que eles viessem mudar de vida, viessem ser salvos, porque o intuito de Jesus é de ver vidas mudadas, é de unir essas vidas ao Pai. Jesus ama o pecador, mas não gosta do pecado, porque faz a separação entre Deus e o homem.
E aqui, Jesus ele deu a resposta correta para essas pessoas que não estavam querendo ouvir e nem aceitar e ainda estavam atrapalhando e tentando tirar o foco daqueles que estavam ouvindo a palavra. E nós sabemos aqui, né? Vamos voltar aqui para a palavra, né? Que o Pai estava com o Senhor Jesus em todo momento. Nessa missão que Jesus estava, Jesus veio ao mundo, o Pai sempre estava com seu filho, instruindo, cuidando. Isso mostra que mesmo o Senhor Jesus vindo do Pai, ele mantinha a sua comunhão, ele mantinha a sua integridade, o seu foco, a sua disciplina de falar com o Pai, porque várias vezes Jesus ele separava os seus momentos para orar, para falar com o Pai. E essa missão, Jesus não estava sozinho, o Pai estava com Jesus. Então, Jesus estava aqui se apresentando para aquelas pessoas, né? Ele estava se apresentando para aquele povo. Estava se apresentando como a luz deste mundo, né? E nós sabemos que se nós permanecermos verdadeiramente nos ensinamentos de Cristo, firmado neles, praticando, verdadeiramente vamos ser os discípulos de Cristo. E com isso, nós não vamos se desviar. Conhecendo uma vez a verdade, ela nos liberta. Mas entendemos que uma casa não pode estar vazia, ela tem que estar preenchida. E nós sabemos que Deus todo o tempo se preocupa com a nossa vida espiritual. O povo israelita, por eles ter largado Deus, ter provado das maravilhas de Deus, depois largado Deus, foram ingratos para com Deus, depois voltaram, né? O tempo todo Deus está de braços abertos para os seus filhos, mas o que eu quero te dizer é que Deus sempre pensava em estar perto do seu povo. Quando ele mandou Moisés construir, né, a tenda para o seu povo, é porque Deus queria estreitar sua comunhão com o seu povo. Ele queria doutrinar, ensinar o teu povo a manter-se leal a Ele. Porque Deus tinha uma obra para a nação. As outras nações não conheciam Deus, o verdadeiro Deus, conheciam outros deuses. E o povo israelita foi escolhido por Deus para dar testemunha de Cristo. E você vê o quanto é importante perseverarmos na caminhada com Cristo. Depois de ter provado das maravilhas de Deus, eles se desviaram. Então, pessoal, assim como o Senhor Jesus, ele perseverou neste mundo, porque não foi fácil. Ele vinha para um lugar que ele não conhecia, mas a garantia de Deus era que Deus estaria com ele nessa missão. O Pai, ele fez tudo com êxodo, ele manteve ainda a sua disciplina espiritual, ele ensinava a verdade e também a missão que ele tinha, né? Ele não deixou com que os fariseus, com que os inimigos viessem atrapalhar nessa missão, porque o diabo o tempo todo instigava, o tempo todo procurava pegar Jesus em algumas palavras. Não era um intuito bom, mas um intuito com o objetivo de matá-lo, de destruir Jesus, porque
O diabo, ele já sabia que o Pai já tinha listado Jesus e eles queriam parar Jesus. E nós sabemos que quem é escolhido de Deus vai ser perseguido, né? Mesmo vendo a luz de Jesus, mesmo vendo o caráter de Jesus, o inimigo estava ali para tirar a paz, o foco, tentar tirar o de pior, né? Ali naquele momento. Mas Jesus já sabia das estratégias do inimigo. E Jesus não precisava colecionar inimigos, porque Jesus não fazia inimizade com ninguém. Por quê? Jesus, ele conheceu os corações, né? Mas a luz que estava na vida de Jesus já manifestava as trevas. O diabo que estava ali na vida daquelas pessoas que se encontravam na escuridão já manifestava. No entanto, nós podemos perceber, né, que eles ficavam retrucando, eles ficavam ali, né, questionando, né, que o papel do diabo é esse, tá insatisfeito, fica questionando a missão do Filho de Deus, estava questionando, dizendo que o testemunho dele não era verdadeiro. Jesus não precisava dos fariseus para ele continuar a obra de Deus. Não é verdade? Não precisava deles apoiarem o ministério de Jesus, porque o Pai já estava apoiando. No entanto, já tinha dado essa missão dele proclamar a liberdade aos cativos. E ele só estava ali entregando aquilo que o Pai enviou. Não é verdade? Aquele que me enviou está comigo. E isso é importante. Você reconhecer quem está com você, quem te alistou, né? E deixar os fariseus de lado, as pessoas que não têm bons olhos, as pessoas que estão com treva nos seus olhos, que só enxergam o mal, que só enxerga defeitos, né? De vez de eles estar ali prestando, olhando com um olhar de acusador, eles deveriam de estar dando crédito à palavra e estar crendo ali, para que a vida deles viesse ser mudada, saísse dessa escuridão. Mas eles não queriam. Nós não podemos mudar ninguém. Só Deus, só a palavra de Deus. Então, nunca tente agradar ninguém para ser aceito. Seja quem você é. Sabe por quê? Se você hoje é aquilo que Deus te tornou para ser, é aí que você vai ser abençoado. Não é verdade? Nós não precisamos provar para ninguém que Deus tem na nossa vida, porque a Bíblia diz assim, que o homem não recebe coisa alguma se o Pai não lhe for dado. Quem dá a gente, quem nos chama é o Senhor. E quem nos dá capacidade é o Senhor. Não é verdade? Quem deve confiar e acreditar no nosso chamado é nós mesmos. Sabe por quê? Porque é um chamado, é de dentro do nosso coração, na palavra que Deus confirma. Não é verdade? Então, o que eu quero dizer aqui? Que devemos permanecer firme, né? Crer nos ensinamentos de Cristo, né? Porque crendo, né? A nossa vida vai mudar. O que estava na escuridão vai passar a desaparecer, a escuridão, e a luz vai chegar.
E aquilo que eu dominava não vai mais dominar, porque a luz tomou o lugar da escuridão. Ou seja, tem vida aí, né? Tem vida aí agora. Você agora ouviu a palavra, você saiu da morte para a vida. Saiu da escravidão para a liberdade. Os fariseus que não estavam crendo, eles ainda se encontravam na escravidão. Eles se encontravam na escuridão. O véu para eles ainda estava ali. Mas para aqueles que criam, o véu estava sendo arrancado. E conhecereis a verdade vos libertará. Só é a palavra de Deus que vai libertar o ser humano, né? O Espírito Santo, ele testifica no nosso coração quem são as pessoas, quem é da luz e quem não é da luz. Mas aqui Jesus também não estava julgando eles. Jesus estava levando a vida. Agora, quem estava julgando eram os fariseus. Enquanto eles estavam julgando, Jesus estava focado na obra do Pai. E isso é importante. E isso é para mim e para você. Focar no alto, no que Deus tem para as nossas vidas. Sem se importar com o que os fariseus estão falando. Os fariseus são aqueles que não têm bons olhos, que querem atrapalhar a obra de Deus, que querem frustrar os planos de Deus na minha e na sua vida, que não aceita o testemunho de Cristo, que não aceita que fomos chamados, né? Então, nós temos a garantia do Pai, temos o habilitar de Deus, e isso é importante. Mas o mais importante ainda é permanecermos firmes nos ensinamentos, colocando em prática na nossa vida. Não é verdade? Porque se os fariseus não pararam Jesus, nós também não devemos deixar com que os fariseus nos parem. Não é verdade? Então, eu deixo essa palavra aqui com vocês hoje, que a luz de Cristo, que a luz do entendimento da palavra de Deus invada o seu coração, né? Que a vida de Cristo faça parte da sua vida e que você venha triunfar sobre os seus problemas, que você tenha vida e essa vida ela seja uma testemunha para aqueles que não creem, para aqueles que estão afastados, para aqueles que saíram do amor de Cristo, que você seja essa testemunha, né? Assim como o povo de Deus estava sendo a testemunha para as outras nações, e só vamos continuar sendo a testemunha de Cristo se nós permanecermos firmados sobre a verdade. Não é verdade? Nós não podemos escandalizar o nome do Senhor. Estamos aqui para ser um instrumento de salvação, para exalar o bom perfume, para refletir a imagem de Cristo. Amém? Então, que essa palavra fique no seu coração, porque ficou no meu coração também. Amém? Que Deus venha abençoar vocês. Não estou acostumada aqui a aparecer nesse dia, mas aqui estou, porque o Pai me tocou e aqui estou com essa mensagem. E eu tenho certeza que ela está abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal, deixar a sua curtida. Se quiser, pode comentar também. Quando eu não estou aqui aparecendo no vídeo, eu estou na comunidade aqui do YouTube e lá tem as mensagens, tem os versículos do dia e tem a hora da leitura bíblica. E assim vocês curtindo, interagindo com a plataforma digital, vocês estão dando crédito à palavra de Deus, vocês estão dizendo para o YouTube que é relevante esse conteúdo, porque muitas vezes a sua curtida, né, ela tem ajudado. As suas visualizações até o final é importante.
além de você ser abençoado, né? E dá uma conferida aí também se vocês continuam inscritos no canal, porque quando vocês não estão interagindo nas plataformas digitais, o YouTube tira a inscrição de vocês, né? Já aconteceu isso comigo. Eu vi que eu estava inscrito no canal e eu vi que não estava, então fui lá me inscrevi de novo. Então peço que vocês deem uma olhada aí, tá? E se inscrevam de novo. E se você também pode ativar o sininho todos para que todas as vezes tiverem um vídeo novo no canal, ele vai estar notificando vocês para poder vocês assistirem o vídeo que é postado em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a semana de vocês grandiosamente em nome de Jesus. Fica na paz.